Fala pessoal, Rafael aqui falando. E nessa aula de hoje eu vou falar sobre pullback e como você pode utilizar os pullbacks a seu favor para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Bom, estamos aqui no gráfico do Mini Índice e logo de cara que a gente já pode ver os pullbacks, que nada mais são do que as retrações que o mercado faz, que são os alívios, porque nem tudo sobe sempre, né? Vamos lembrar aí da lei da física, né? É tudo que sobe e desce. Então, é basicamente isso. O mercado ele sobe, depois ele retrai um pouco, né? Chamado pullback, e depois ele tenta subir de novo e fazer essa retomada para subir. Ou, no caso, se ele estiver descendo, ele desce, faz uma retração, no caso subindo, voltando, e depois ele tenta descer de novo para continuar o movimento de baixa ou de alta, né, que ele estava realizando. Por exemplo, aqui a gente já vê logo de começo aqui, a gente já vê ele vinha subindo, ele já vinha subindo, aí ele faz aqui um pullback e aqui ele vem tenta romper aqui essa resistência que ele criou, certo? E aqui ó, ele rompeu, voltou aqui para essa região, fez um fundo aqui, meio que nessa região aqui, e continuou o movimento de alta. Então, para você ver, fez esse pivô, fez esse fundo, e aqui ele rompeu esse pivô, ou seja, deixa eu limpar essa bagunça. Olha só, a gente tem essa entrada aqui, e tem também uma entrada aqui, ó. Veja só, fez esse pivô, e aqui ele rompeu com um candle de força. Então, após esse rompimento desse candle de força, a nossa entrada, e aqui o nosso stop loss, né? O stop técnico. E o alvo aí, para você identificar o alvo, né? A gente tem uma ferramenta chamada projeção de Fibonacci, que a gente pode pegar aqui e projetar para onde o alvo, né? O ativo, ele tende a ir no preço. Então, a gente tem aqui esse 115.415. Então, vamos ver aqui a análise do stop loss em relação ao stop gain, no caso ao alvo, ou seja, quase 400 pontos de stop loss para mais ou menos, vamos ver quantos pontos aqui. Olha a desproporcionalidade da coisa, né? Praticamente 300 pontos. Ou seja, isso aqui não é tão viável, né? Mas aqui é um sinal de continuidade da tendência, certo? Aqui é o gráfico de 1 minuto. Então, se a gente mudar para 5, a gente tem outros gráficos, tem outras coisas, outros movimentos. Então, basicamente, a gente pode fazer o que com o pullback? Olha só, eu vou mostrar aqui um movimento de hoje, na verdade de ontem, né, do mercado, em que ele fez um pullback e a gente pode utilizar a ferramenta de Fibonacci para identificar isso. Olha só, ele fez essa perna para cima e aí ele desceu aqui, ou seja, retração de Fibonacci. Pullback, ele fez o pullback, a gente traça aqui retração de Fibonacci dessa perna e a gente vai ver que o preço está aqui entre a região de 61,8, até passando na verdade da região, e também dentro aqui, né, da região de 50% do Fibonacci. Então, ele fez esse fundo mais alto do que o fundo anterior. Temos aqui esse fundo aqui, ó, e aqui tem esse fundo, ou seja, um pouquinho levemente mais alto. A força compradora está preponderante. E aqui a gente tem esse outro fundo, ou seja, fundo mais alto, a gente tem uma tendência de alta. Então, observando isso aqui, né, vai ter uns vídeos que você vai poder ver no dia que eu realizei operações aqui nesse ativo, bem nessa área do WINS, em que eu realizo uma operação de compra nessa região aqui. Eu antecipei esse movimento, comprei mais ou menos aqui, com um stop aqui, e o alvo foi lá para cima, né? Se não me engano, minha entrada foi aqui, porque o preço deu uma esticada para cima. Enfim, meu stop ficou por aqui, o alvo lá em cima e um outro alvo mais acima, porque
era um movimento para cima, né? Então a gente vem aqui e faz uma projeção de Fibonacci, que foi explicado na aula, uma aula ou duas atrás, foi explicada a projeção de Fibonacci, que é onde o gráfico tende, o preço tende a ir, né? Se a gente faz uma projeção aqui de preço, basicamente aqui seria 100% desse movimento aqui dessa perna, né? E o preço ele, né, continuou subindo lá em seguida. Mas se você prestar atenção, todos os movimentos a gente tem uma subida e uma descida, né? Olha só, vou tirar um zoom aqui. Você vai perceber que durante o dia, né, durante todo o pregão, a gente pode notar que tem movimentos, né, movimentos de alta, de baixa, movimentos que vão e voltam. Por exemplo, aqui abriu com um gap muito grande, né? E aí ele veio, desceu um pouquinho mais, fez essa retração e continuou descendo, certo? Como pode ver, ó, ele desceu, retraiu, desceu, mas ainda rompendo o suporte, né? O fundo que ele tinha criado. Então aqui ele desceu, lateralizou um pouquinho aqui embaixo, subiu mais um pouquinho, testando essa resistência que criou, desceu novamente, testando esse fundo aqui, e aqui meio que fez esse mini lateralizada, porém ele não conseguiu romper para cima, e aqui em seguida ele desce para baixo, como pode ver, né? Basicamente seguindo aí a tendência de baixa, né? Olha só mais claramente esse movimento, e os pullbacks eles sempre vão estar presentes, né? Eles sempre vão estar presentes. Deixa eu melhorar isso aqui. Olha só como fica mais nítido aqui, ó. Desceu, aí fez esse mini pullback, padrão aqui interessante para entrar numa venda, e aí você vê aí ele rompendo esse fundinho aqui que ele criou, dando aí uma boa entrada. E aqui a gente tem vários pullbacks, né? Sempre vai ter um pullback, mesmo se você estiver num gráfico menor ou maior. Por exemplo, vamos para 15 minutos aqui. Olha só aqui, ó. Já temos uma aqui, ó. Pullback. Olha só que interessante. Se a gente pegar Fibonacci é vida. Se a gente pegar Fibonacci, ó, traçar Fibonacci, olha só o movimento. Desceu, subiu aqui um pouquinho acima do 68. Se bem que foi o dia de hoje, então fechou o gap totalmente, né? O viés do mercado sempre fechar os gaps, e quanto mais gap, mais trabalho vai ter, né, para ele fechar. Então aqui, vamos lá. Sempre o Fibonacci é meio que uma projeção dos pullbacks. Você consegue meio que identificar para onde vai ou tende a ir o preço, né? Por exemplo, depois de um movimento, aqui esse movimento que ocorreu aqui, ó, a gente pode traçar Fibonacci para identificar até onde vai, assim. Olha só, subiu, abriu com gap de alta, subiu até lá, né? Fez um padrão aqui, reverteu, veio para a retração de Fibonacci, no caso fez o pullback, né? Então ele veio aqui na região 38, chegou até 50% do Fibonacci depois do fechamento do interior. Ele veio até aqui a região do Fibonacci e fez um padrão aqui de reversão para cima, ou seja, retomou para cima, fez outro padrão de reversão para baixo, mas aqui, né, encontrou um suporte aqui e não conseguiu descer, né, para fechar esse gap cá embaixo. Então ele veio e continuou subindo até que fechou o dia. Bom, basicamente isso são pullbacks, e eu espero que você tenha entendido o funcionamento dos pullbacks e como você pode utilizar eles a seu favor. Nesse gráfico de hoje aqui do
do dia anterior, do pregão anterior, desse último pregão. Tem aqui também esse pullback que não chega nem a 30%, a 38% do Fibonacci do mini índice aqui, ó. Fibonacci, olha só, chega pertinho aqui de 38,2% do Fibonacci, mas esse aqui é um pullback. Então, se você observar, talvez num tempo gráfico menor, esse pullback já fica mais explícito para você. Então aqui, ó, ele subiu, fez a retração, voltou para subir, né? Ele fez a retomada aqui e continuou o movimento aqui de alta, né? Então aqui outro pullback, desse movimento de alta aqui, ele fez outro pullback. O mercado sempre subindo em ondas, né? Olha só, veio aqui entre 50% do Fibonacci e voltou a subir, seguindo aí uma perna maior. Então ele foi até lá em cima. Basicamente é isso. Espero que você tenha entendido sobre o funcionamento dos pullbacks e como você pode utilizá-los. Sempre olhando eles junto com o Fibonacci, né? Que é uma excelente ferramenta que vai sempre te auxiliar nas suas tomadas de decisões também. E é um ponto de resistência ou suporte importante, né? Então são regiões boas, onde há briga, geralmente se está subindo, há briga pela parte da força compradora para tentar continuar subindo o movimento de alta. Então sempre nos movimentos de tendência você vai conseguir ver melhor esses pullbacks e tomar a decisão de entrada, tanto na compra quanto na venda, né? A depender do movimento, e sempre a favor do movimento da tendência. Então eu fico por aqui, eu espero que você tenha entendido. Até a próxima aula. Forte abraço!